Olá pessoal, boa tarde. Quarta-feira, dia 9 de agosto. Ai meu Deus, eu ontem parecia que tinha bola de cristal, mas não é bola de cristal. É analisar o que está acontecendo. E hoje eu confesso que estou muito mais assustado do que estava ontem, apesar das boas notícias que nós vamos trazer aqui. Peço quem estiver vendo o vídeo que preste bem atenção nos detalhes. E claro que eu vou chamar atenção do que eu disse ontem, que é para organizar bem o raciocínio. Hoje amanhecemos e foi bem cedo, porque eu acordei cedo, eu acordei 6h30 da manhã, 6h20 da manhã, e já estava notícia em todos os jornais na internet. O Silvinei Vasquez, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, foi preso lá do governo Bolsonaro, foi preso, dentre outras coisas, por obstrução de justiça. Acabei de ouvir agora, eu estava durante o dia tentando saber exatamente o que ele... Porque o que ele fez todo mundo sabe há 9 meses. E aí a pergunta é, 9 não, né? É mais, porque lá em 30 de outubro, que foi a eleição, segundo turno, logo depois se soube o que ele fez. Aliás, no dia 30 de outubro se soube. Lembra a história das blitz da Polícia Rodoviária Federal impedindo que eleitores do Lula chegassem às urnas no Nordeste? E depois, quando os bolsonaristas, golpistas, terroristas bloquearam as estradas, que a Polícia Rodoviária Federal não fez nada. Precisou a torcida organizada do Atlético Mineiro, a torcida organizada do Corinthians para abrir estradas que a Polícia Rodoviária Federal não conseguia abrir. E nós vimos cenas de policiais rodoviários federais ajudando os terroristas a obstruir estradas. A gente, quem não se lembra, é só dar uma rememorada e se procurar na Google, no YouTube, deve achar. Enfim, só para a gente contextualizar. E aí ele estava obstruindo justiça. Como? E aí vem o parênteses, que depois eu não vou, senão o parênteses vai ficar enorme e depois eu não vou conseguir voltar. Continuam bolsonaristas tendo ascendência, tendo opinião, tendo poder de mando nas organizações, nas empresas, nos órgãos, nos ministérios, na Polícia Rodoviária Federal, na Polícia Federal, no GSI. Nós vamos ver coisas gravíssimas que aconteceram de ontem para hoje. E ele tinha, então, essa influência. Ele estava com poder, com influência para nomear e desnomear gente dentro da Polícia Rodoviária Federal. Ele estava tentando exonerar o corregedor-geral da Polícia Rodoviária Federal, porque ele estava, esse corregedor, levantando informações e documentos e provas contra ele, Silvinei Vasquez, por conta do que fez lá no dia 30 de outubro. Então ele estava tentando obstruir a justiça, destruir provas, etc. e tal. Além disso, foram encontrados e-mails, troca de mensagens, planilhas entre agentes da Polícia Rodoviária Federal, entre a chefe do setor de inteligência da Polícia Rodoviária Federal, mostrando que sim, porque sempre se soube disso, mas faltava, segundo eu estou entendendo, faltavam as provas concretas. Planilhas mostrando que houve um direcionamento, tem e-mails dizendo isso, por determinação do diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei, foco nas cidades onde Lula teve mais de 75% dos votos no primeiro turno, cidades no Nordeste. Então, é exatamente isso. Cidades onde o Lula teve excelente votação no primeiro turno
Eles criaram todas as dificuldades possíveis para que eleitores chegassem às urnas no segundo turno. Eu já disse isso aqui, vou dizer de novo. A gente fala assim, eu disse isso várias vezes. Puxa vida, foi duro, né? O Lula ganhou com 2 milhões de votos, 2 milhões e 800 mil votos, acho que é isso. É muito apertado numa eleição que votaram, sei lá, 100 milhões de pessoas. Mas, gente, olha só foi apertado assim porque teve essa roubalheira escancarada por parte do Bolsonaro. O Bolsonaro roubou a eleição e perdeu a eleição, mesmo roubando. A eleição, se não houvesse isso, teria sido muito mais tranquila, será 10, 15, 20 milhões de votos de diferença. Um negócio assim assustador o que aconteceu, que precisa realmente ser punido exemplarmente para que não volte a acontecer nunca mais. Aliás, eu espero que nunca mais Bolsonaro e seres semelhantes a ele sejam eleitos nesse país, pelo menos para presidente da República. Para prefeito e para governador tem um monte, infelizmente. Deixa eu ver aqui se faltou alguma coisa. Não, desse assunto foi. Aí depois eu vou amarrar isso tudo com a história que eu falei ontem. Essa daqui eu acho que é mais grave, com certeza é mais grave. Lembra aquela história dos e-mails, dos 17 mil e-mails que não foram retirados da lixeira? Pois bem, acharam ali que o GSI, Gabinete de Segurança Institucional, é o gabinete, é quem cuida da segurança do presidente da República, no caso, o Lula. Em março, já passados quase 3 meses de governo, já passado o 8 de janeiro, com todo mundo, em tese, já tendo mais cuidados em função do que aconteceu no 8 de janeiro, agentes do GSI passavam mensagens para o Mauro Cid, que estava nos Estados Unidos junto com Bolsonaro, sobre questões da rotina de segurança do Lula, sobre as viagens do Lula, sobre diversos assuntos que dizem respeito à segurança do atual presidente da República. É um negócio inimaginável, Aí 2 aspectos. Os 2 aspectos eu falei ontem. E tem essa dúvida, ainda não chegaram a uma conclusão. Será que Mauro Cid e sei lá quantos outros, dezenas, centenas de outros do governo Bolsonaro, não foram retirados das listas de distribuição de assuntos de segurança do presidente da República, do GSI, e essas mensagens continuam sendo mandadas assim, inadvertidamente, um gravíssimo erro, e aí bate com aquilo que eu falei ontem, né? Puxa, lembra que eu falei ontem? Puxa vida, os caras não tiraram da lixeira e saber que tem um bocado de militar no governo Lula que é tão imbecil quanto esses que deixaram a lixeira lotada. E pode ser, pode ser. Então essa é uma dúvida. São imbecis que não têm o menor preparo, com todo respeito. Na empresa que eu trabalhei, a Dataprev, quando você sai da empresa, qualquer que seja o motivo, no dia que você sai, todo o seu acesso à rede interna, intranet, e-mail, tudo é cortado. Seu crachá, você tem que devolver o crachá, você não entra mais na empresa a não ser se identificando, etc. e tal. Se identificando como uma pessoa estranha que chega, né? Essa é uma hipótese. A outra hipótese é que não, é que os caras tenham
que eu acho muito mais grave, né? O outro também é muito grave. É que os caras têm assim, eu vou passar pro Mauro Cid o que tudo do Lula. Gente, para pra pensar. É a segurança do Lula. Esses caras, isso na mão do Bolsonaro, dos milicianos do Bolsonaro. É muito sério, é muito sério. Aí vem a outra coisa que eu falei ontem também. E que também vale para a história do Silvinei Vasquez. Até quando o governo Lula vai permitir que bolsonaristas tenham poder de mando, tenham poder de escolha, tenham poder decisório em órgãos do governo federal? Isto vai dar merda. Eu estou falando isso há tempo. Só que até hoje eu achava que isso daria merda assim. Aquele programa de dar o apoio, o benefício social para o pobre lá não funciona porque os caras boicotaram. O cara que ganha 50 milhões por mês recebeu auxílio, recebeu Bolsa Família porque alguém boicotou e deu para um cara que ganha 50 milhões por mês um benefício do Bolsa Família inadvertidamente, indevidamente. É muito mais grave. Pode significar a segurança da vida do Lula, dos seus familiares, dos ministros, do atual governo. Pode ter um boicote, pode ter um apagão no governo de cabo a rabo por conta de deixar terroristas, golpistas em áreas de poder, de mando, em vários órgãos, em órgãos como o GSI, em órgãos como a Polícia Rodoviária Federal. E provavelmente isso está tendo na Polícia Federal, isso está tendo no IBGE, isso está tendo no Banco do Brasil, na Caixa, eu citei ontem ou anteontem, também uma situação semelhante, na Dataprev, no Serpro, em Furnas, é primário. É primário. Não há como. Não há como. Imagina a usina de Angra dos Reis com bolsonaristas boicotando. Gente, é muito sério. Não é teoria da conspiração. Não são fatos que a gente vai ver. Quando você imaginar que este chaveirinho, esse lambe-botas, esse mau militar, esse vagabundo do Mauro Cid, lambe-botas do Bolsonaro, lambe-saco do Bolsonaro, vamos falar as coisas no português claro, recebe em março, recebe informes sobre a segurança do Lula e ele estando do lado do Bolsonaro, não estava preso ainda, agora está preso. É um negócio assim inacreditável. É inacreditável que ele receba. E mais, só aí, isso aqui também chega a ser ridículo. O GSI, que é uma área de segurança, disse hoje, o atual diretor, não sei se é diretor que chama coordenador, não sei como é que é o nome, disse hoje que tomou conhecimento disso que eu estou dizendo aqui agora para todos vocês, pela imprensa, hoje. Gente, é uma área de segurança, aí o cara não sabe o que está acontecendo lá dentro. E aí hoje ele afastou 2 ou 3 funcionários que foram responsáveis por esta barbaridade. Ou seja, o negócio foi em março e só agora em agosto, hoje, 9 de agosto, é que estes funcionários que fizeram isto, propositalmente ou por incompetência ou as duas coisas, só hoje foram afastados, porque só hoje o chefe lá do GSI, sabe? E que é milico. Esses milicos, quando eu digo, esses milicos não servem para nada. Só servem para gastar dinheiro, para dar golpe, para roubar.
porque a grande maior parte dos governos militares, na ditadura, todos, e fora da ditadura, sempre que podem, tem militar metido em falcatrua. Podem anotar, podem fazer levantamento histórico. Então, só serve para isto. São uns merdas. É assim mesmo que eu vou falar. São uns merdas. Pode ter, vou ser um cara muito legal, muito bonzinho, pode ter aí uns 3 ou 4 que se salvem. O resto é um merda. Ou por incompetência, ou por completa ignorância, incultos, burros, ladrões na maioria das vezes, golpistas, isso quase todos, e muitos fascistas. Servem para nada. Pode acabar com isso. Esses caras atrapalham e trazem perigo para o Brasil. O Brasil seria mais seguro se não houvesse militares. Se as forças armadas do Brasil não existissem, seria mais seguro este país para viver. Vamos em frente. Mostrando tudo isso que eu acabei de falar, também naqueles 17 mil e-mails, tem e-mail do Mauro Cid determinando. Vocês se lembram que um erro do Barroso, que aliás hoje foi eleito para a presidência do STF, toma posse em setembro, quando ele estava na presidência do TSE, ele criou, lembram, aquele grupo de avaliação da eleição e tal, e convidou lá o Exército. E tinha lá 2, 3, 4 representantes, sei lá quantos. Pois bem, tem e-mail do Mauro Cid, como ajudante de ordens do Bolsonaro, determinando que esses milicos que estavam lá na comissão questionassem a segurança das urnas eletrônicas. Ou seja, os milicos estavam lá sob a tutela, sob o comando do Bolsonaro, através do Mauro Cid, ajudante de ordens. É isso, são golpistas. E nós vamos ver aqui, daqui a pouco eu falo, vamos chegar golpista como Trump. Vou falar aqui também sobre que foi descoberto também hoje, lá nos Estados Unidos. Mas falando de outros bolsonaristas que fazem a mesma coisa, vocês sabem que eu já contei aqui para vocês, né, que o Tarcísio, como governador de São Paulo, o Bolsonaro está multado lá por não usar máscara em mais de R$1 milhão, fez a tal, aspas, vaquinha por Pix, arrecadou 17 milhões, não pagou 1 milhão e ficou com os 17, aplicou no CDB, aplicou não sei aonde. E aí o Tarcísio, ele não tem como simplesmente dizer assim, Bolsonaro, te aliviei, tu não vai pagar nada. Então o que ele está fazendo? Ele está mandando um projeto de lei para a Assembleia de São Paulo, propondo anistiar todos, não só o Bolsonaro, todos os cidadãos que foram multados por falta de máscara em São Paulo durante a pandemia, quando o governador era o Dória. Muito provavelmente vai passar isso na Assembleia e ele, com isso, ele não vai anistiar só o Bolsonaro, ele não tem como anistiar só o Bolsonaro, mas ele vai anistiar todos e aí... Só que os outros cada um deve ter uma multa de R$100, R$200. O Bolsonaro tem uma multa de 1 milhão. É isso. Falcatrua em cima de falcatrua. E-mails também, aqueles 17 mil e-mails estão dando o que falar. E-mails também mostraram que houve encontros secretos no Palácio Alvorada, à noite, algumas vezes madrugada, entre Bolsonaro, Augusto Aras, PGR e Lindora não sei o que, subprocuradora-geral da PGR. E, curiosamente, após esses encontros, isso também já foi levantado pela imprensa, curiosamente, após esses encontros, decisões da PGR favoráveis a Bolsonaro foram tomadas. Pois é. E eu só me lembro da eleição Haddad-Bolsonaro, quando não só o Estadão, mas o Estadão foi mais explícito, disse que era uma decisão muito difícil entre a escolha entre Haddad e Bolsonaro.
falando agora do Trump, chegou a vez dele, também se descobriu nos Estados Unidos documentos, foram descobertos documentos que mostram que ele tentou de todas as formas fraudar as eleições. Lá, como vocês sabem, o voto para presidente da República não é direto. Você vota em delegados, né? Cada partido, são 2 partidos só, né? Aquilo que eu falei aqui também no outro dia. Apesar de existirem mais partidos, na verdade só 2 disputam porque eles simplesmente atropelam os pequenininhos. Os pequenininhos não têm chance de absolutamente nada. E aí lá é o seguinte, ganhou Nevada, ganhou republicanos, aí tem direito a 9 delegados, estou chutando. Os 9 delegados são lá dos republicanos. O que ele fez? Ele tentou fazer. Criar delegados falsos. Delegados falsos. Então, assim, no Arizona, sei lá, ele perdeu no Arizona. Ele tentou criar delegados que não seriam representantes do Partido Democrata, que era do Biden. E com esses delegados falsos, esses delegados levariam, porque aí eles levam um envelope lá para o, sei lá o que é nacional, o que eles chamam, não me lembro se é audiência, Assembleia Nacional, algo assim, em que ao invés de levar o nome do Biden, levaria o nome do Trump, como se o entendeu? Como se o delegado democrata traísse o Biden e votasse no Trump. E com isso lá ia ser uma surpresa na Assembleia Nacional, não sei se a Assembleia Nacional é o nome que dá, é alguma coisa nacional, porque lá é o indireto do indireto do indireto. Você vota no estado, aí o estado é outra maluquice, você pode ganhar um estado com 20 milhões de pessoas, 20 milhões de eleitores. Você pode ganhar por um voto só. Um voto só. Um voto. Um voto. Se são 13 delegados, o seu um voto a mais faz 13 delegados. Não é proporcional. Ah, então tá. Então são 7 seus e 6 do outro. Não. São os 13 seus. Eles lá chamam do ganhou, leva tudo. Esse é esses termos que eles usam, que são de 1700 e alguma coisa, e eles são aferrados a isso até hoje. Não à toa, já algumas vezes um presidente da República foi eleito lá com menos votos que o derrotado. Porque acontece isso. Você perde apertado em um estado, mas esse estado tem muitos delegados, esses seus votos, os votos do derrotado, são simplesmente jogados no lixo. Porque o vencedor, mesmo que por um voto, leva todos os delegados. Enfim, isso foi descoberto, isso está provado, ele já está na 4ª ou 5ª, calopsitas ficaram nervosas aí com alguma coisa, aí vai ser um inferno aqui. Deve estar passando alguma ambulância, alguma coisa com sirene, que elas ficam em pânico aqui. Há já 4 ou 5 inquéritos contra ele, que já é réu em 4 ou 5 inquéritos, e com certeza isso vai ser levado para eles. O problema, e aí isso é um assunto que já está longe o tempo, isso é um assunto para outro dia, nos Estados Unidos, até que o cara esteja preso por 20, 30 anos, ele pode se candidatar, pode ser eleito e, pasmem, sendo eleito, ele pode indultar a ele mesmo. É muito democrático os Estados Unidos, né? São muito democráticos, muito. Então o cara pode estar preso, condenado, provado, última instância, 20 anos. Se candidata, se for eleito, e os eleitores do Trump votam nele mesmo que eles estejam presos. Já tem pesquisa mostrando isso. Mesmo ele preso, ele será muito votado pelos seus eleitores. Então, gente, rapidinho, 2 assuntos, um muito grave também, mas vou ter que falar aqui com um pouco de pressa por causa do tempo. Hoje eu estive visitando o Museu Histórico Nacional, ele aqui no Rio de Janeiro, ali perto da Praça 15, perto ali da Estação das Barcas.
Ele foi totalmente renovado. Eu devo ter ido lá há uns 10 anos atrás. Ele está completamente diferente e muito legal. Já tem coisas lá, assim, claramente tem cartaz, inclusive, que é já do novo governo, né? Do governo Lula lá, já está lá o nome, ministra da Cultura Margarete Menezes e tal, não sei o quê. E eles mudaram a concepção do museu. Você chegava nesse museu, você já chegava, como boa parte dos museus no Brasil de história, já chegava na chegada dos portugueses ao Brasil, né? Como se o Brasil começasse ali. E esse agora, ele foi remodelado, renovado, a sua lógica de apresentação dos assuntos. Então você chega aprendendo tudo sobre os povos originários, tudo. Vários objetos, vestimentas, cultura, tu aprende aquilo tudo. Depois que passa isso, que é bem interessante e bem assim significativo, aí tem a chegada dos portugueses e ela é tratada como a invasão das naus portuguesas. Porque, na verdade, foi isso que aconteceu. Esse negócio de aquela coisa romântica, chegou, descobriu o Brasil, Pero Vaz de Caminha mandou carta para lá e tal. É muito romantizado. E depois, aí depois trata do período da escravidão também com uma abordagem muito, muito, muito legal, muito, muito interessante. Tá muito legal, tá muito legal. Depois tem uma exposição à parte, que mostra a questão de diversidade, questão de direitos humanos, fala inclusive do assassinato da Marielle, muito, muito, muito legal. Vale a pena visitar, é de graça, você não paga nada e tá muito interessante, eu recomendo muito. E gente, tem que falar, eu esqueci de falar ontem, mais um negro assassinado pela Polícia Militar do Rio de Janeiro. Dessa vez também não é a primeira, uma criança, porque é uma criança de 13 anos de idade, uma criança que na véspera frequentava escola, na véspera tem um depoimentozinho dele lá na escola, falando lá uma questão que a professora perguntou, tem vídeo com isso, 13 anos de idade, seu sonho era ser jogador de futebol, um menino adorável, morto com 5 tiros, assassinado pela PM do Rio de Janeiro. A PM a polícia, a segurança, que deveria dar segurança a todos os cidadãos que moram no Rio de Janeiro, que vivem no Rio de Janeiro ou que visitam o Rio de Janeiro. E ela é uma polícia que mata, assassina, e muitas vezes, como nesse caso, inocente, nesse caso uma criança de 13 anos de idade. E não há nenhum lamento, não há nenhum pedido de desculpas, não há nada que o governo do estado faça, porque não faz. Se fizesse, talvez não bastasse, mas não faz. Então eles sequer pedem desculpa para os familiares. Eles tratam como assim, é isso mesmo, e tratam como se o garoto fosse um bandido. O garoto não é longe, é uma criança, era uma criança. Foi na Cidade de Deus. Mais um, é negro, não, óbvio, né? Normalmente é assim. E é uma tragédia, e não há um pedido de desculpas, não há um reconhecimento de que o governador chegar e dizer assim, realmente os caras fizeram uma merda geral e eu tô aqui pedindo desculpa e vou tomar providência. Nada. Vai continuar tudo como antes. Eles vão continuar matando, porque é uma política de Estado, é uma política deste governador do Rio de Janeiro. E isso não dá mais para admitir. A repercussão é grande, só que efetivamente, na minha opinião, aí nesse ponto eu sou muito pessimista, nada vai mudar. Infelizmente, só vai mudar quando a gente conseguir mudar o governador do estado e aquilo que eu disse ontem ou anteontem também. Algum governador que inclusive tenha pulso firme para domar a polícia, especialmente a militar do Rio de Janeiro, porque elas estão perdendo todo o controle em relação aos seus governadores. Eu já falei isso em relação à Bahia, que isso eu tenho certeza que está acontecendo, e que o governador da Bahia não é esse, outros do PT
também não conseguiam ter domínio sobre as polícias. Elas estão perdendo as estribeiras, elas estão perdendo todo o controle da sociedade, e isso é péssimo para o Brasil. São fascistas e faziam parte da tentativa de golpe do Bolsonaro. E não se iludam, continuarão fazendo, se não do Bolsonaro, de qualquer outro aventureiro que tenha as mesmas pretensões fascistas e totalitárias do Bolsonaro. Tchau, até amanhã.